Olá pessoal, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos as bases da fé cristã. E como eu tenho falado durante as aulas anteriores, esta é uma oportunidade para você adquirir um conhecimento e entender as bases da fé cristã. Hoje nós vamos estudar sobre a questão do homem. Quem é o homem? O que é o homem? O que é que a Bíblia fala sobre o homem? Qual é o propósito do homem aqui na terra? E para que o homem foi criado? Estas e outras perguntas nós tentaremos responder através de um resumo muito simples, mas com bases nas escrituras sagradas. Ele é um assunto muito vasto, muito extenso, muito exaustivo, né? E dentro da teologia ele é conhecido como antropologia, ou seja, o estudo do homem. Nós começaremos o nosso estudo falando sobre por qual motivo o homem ele foi criado. Bom, o motivo pelo qual o homem foi criado foi exclusivamente para a glória de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 1 ao 2, nós lemos o relato da criação. Deus ele começou criando os céus e a terra, depois ele criou as plantas e os animais. E após tudo estando pronto, tudo estando criado, Deus ele resolveu criar o homem. Isso nós encontramos em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. O homem ele é chamado coroa da criação. E o motivo de ser chamado assim é exatamente porque ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus ele fala, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem ele foi feito do pó da terra e Deus colocou dentro do homem o sopro de vida, o que nós chamamos de espírito. Sendo assim, nós concluímos que o homem ele é constituído de duas essências, a essência física, ou seja, material, e a essência espiritual, que foi o sopro de vida, ou o próprio espírito. O homem, para ser completo, ele tem que ter corpo e espírito. E se o ser humano ele estiver desprovido de um desses elementos, ele não está completo. Infelizmente, após a queda, ou seja, após o pecado de Adão e Eva lá no Éden, a morte ela entrou no mundo possuindo esse poder de separar do homem o seu corpo do seu próprio espírito. O homem ele foi criado para a glória de Deus, como nós falamos. E por esse motivo, o nosso objetivo final deveria ser viver para a própria glória de Deus. Dar glória a Deus, ou seja, viver uma vida para glorificar a Deus, isso nos dará um propósito e um significado. Viver uma vida que glorifique a Deus é viver uma vida de abundância, pois estamos vivendo dentro do próprio propósito para o qual nós fomos criados. No Salmo 16, no versículo 11, o próprio rei Davi, ele diz assim ao Senhor, tu me farás conhecer a verdade da vida, ou a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. O segundo ponto que eu queria meditar com você é exatamente isso. O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem ele é a única parte da criação divina que possui a imagem e semelhança do Deus da criação, o Deus Todo-Poderoso. E você me pergunta, e o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? Veja só, a gente como criaturas feitas à imagem de Deus, nós fomos planejados para ser como Ele. Logo, quanto mais nós entendermos sobre Deus, mais nós vamos conhecer de nós mesmos. E quando nós conhecemos mais de nós mesmos, podemos ter mais facilidade de conhecer o próprio Deus. Nós somos criaturas morais, feitas com um sentido inato do certo e do errado. E o exemplo disso é que isso é um reflexo do perfeito senso de Deus sobre o que é certo e o que é errado. Nós somos seres não só físicos, mas também espirituais. E por sermos também seres espirituais, nós podemos ter uma relação pessoal com o próprio Deus, que é o Criador do universo. Porque o próprio Deus também é espírito. O homem, por causa do pecado, ficou com uma imagem completamente de Deus manchada. A imagem de Deus ela não é vista hoje claramente como foi criada lá no Jardim do Éden. O pecado ele distorceu completamente o nosso julgamento moral, ele obscureceu os nossos pensamentos e ele dificultou o nosso relacionamento com o próprio Deus e com os homens. Mas Deus, ele através do seu plano de redimir um povo para si e habitar no meio dele, ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Isso está lá em João, no capítulo 3, versículo 16. Para resgatar aqueles que estavam mortos e perdidos por causa do pecado. E fazer com que a imagem de Deus ela fosse restaurada.
por meio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, nós fomos redimidos, nós fomos resgatados, nós fomos reconciliados com Deus. E a imagem e semelhança de Deus que nós tínhamos recebido no princípio da criação, lá em Gênesis, ela foi completamente restaurada por Cristo Jesus. Em Jesus, nós vemos a semelhança de Deus como pretendida. E por causa dele, nós seremos transformados para refletir a imagem de Deus como nós estávamos destinados a ter. O terceiro ponto que eu queria meditar com você sobre esse pequeno resumo é falando sobre a responsabilidade do homem em relação à criação. Como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos aqui na terra os seus representantes. Nós somos chamados a cuidar da criação. Deus, ele ordenou lá em Gênesis, no Jardim do Éden, tanto a Adão como a Eva, que eles subjugassem a terra e dominassem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movam na terra. Ele fez isso como um rei, dizendo aos seus representantes que cuidassem do seu reino de maneira que lhe trouxesse honra. Nós somos livres, sim, para desfrutar com abundância do que a terra pode nos oferecer. Que essa terra nós sabemos sim que pertence ao Senhor. Mas nós devemos também fazê-lo de um modo que demonstre o cuidado com essa própria terra, com essa própria criação. E isso vai mostrar o respeito que nós temos pelo próprio Criador. Como portadores da imagem de Deus e representantes, nós temos a responsabilidade de ajudar a restaurar esta linda casa que Deus nos deu para habitar. Bom, aqui nós finalizamos mais um estudo sobre as bases da fé cristã, meditando sobre o assunto o que é o homem. Eu espero que você tenha gostado do estudo e tenha aprendido que nós fomos feitos para glorificar a Deus, primeiro. Segundo, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E terceiro, que nós temos a responsabilidade de cuidar da sua criação. Que Deus te abençoe e nós nos encontraremos nos próximos vídeos. Em nome de Jesus. Até lá.